Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, quando nós encontramos indicações claras nas epístolas, nos evangelhos também, que seria futuro, né? Edificarei a minha igreja. Nós encontramos depois instruções claras também nas cartas dos apóstolos de como seria feita essa adoração, onde o Senhor seria lembrado, onde seria o centro de adoração. Lá em João, capítulo 4, o Senhor já tinha dado uma pista, né? Uma pista para a mulher, no João capítulo 4, versículo 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ela está falando do monte onde os samaritanos adoravam. Acho que é o Monte Gerizinho, Gesarim, eu não lembro agora exatamente o nome. Ali era o lugar da adoração dos samaritanos. Os samaritanos eram um povo que não eram judeus, foram trazidos para a terra de Israel quando o povo de Israel foi levado para o exílio, para a terra não ficar vazia e proliferarem as feras, as coisas, para não crescer o mato adoidado. O rei invasor, né, trouxe povos de outros lugares para habitar a terra. E para manter a cultura, ele contratou levitas para ensinarem judaísmo para esses samaritanos, que foram habitar em Samaria, né? Ensinar judaísmo para eles. Então eles eram judeu fake, porque eram judeus não genuínos. Tanto é por isso que os judeus da terra não gostavam deles, não conversavam com eles. Quando um judeu ia viajar, ele não passava por Samaria. Inclusive, o fato do Senhor ter atravessado Samaria aqui é uma raridade, porque eles davam volta por baixo de Samaria para chegar do outro lado da terra. Os judeus não atravessavam Samaria, mas o Senhor tinha lá uma mulher que ele precisava salvar. Então ele encontra-se com ela, e a mulher então pergunta: nossos pais, né, falando dos pais dos samaritanos, adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então existem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores. Os verdadeiros adoradores é aqueles que Deus procura que adorem em espírito e em verdade. Os judeus, quando o Senhor Jesus esteve aqui no mundo, os judeus adoravam em verdade, porque eles faziam tudo ao pé da letra, né? O judaísmo tinha entrado numa fase maravilhosa, se for analisar, porque antes disso, nos reis que vieram antes, havia até prostitutas dentro do templo, mas daí Deus permitiu que tudo isso fosse limpo, fosse escovado e limpo e lavado, arrumado. O templo estava ok. Então ele estava adorando em verdade, mas não em espírito. Tanto é que eles nem reconheceram que o rei de Israel estava ali. Era tudo formalidades, é tudo formal. Em verdade, tudo formal, mas não em espírito. Quando você encontra hoje muitas denominações cristãs adorando em templos que construíram e chamam de templo, e chamam de casa de Deus, e chamam de templo do Senhor, ou alguma coisa assim, e desprezam muitas das doutrinas ensinadas pelos apóstolos, eles podem estar adorando em espírito, mas não em verdade. Mas não em verdade. Pode estar adorando em espírito porque realmente tem ali crentes verdadeiros, pessoas realmente convertidas,
que espiritualmente estão em comunhão com o Senhor e adorando Ele em espírito, mas não estão adorando em verdade. Os judeus adoravam em verdade, mas não em espírito. Hoje a cristandade, alguns da cristandade, adoram em espírito, mas não em verdade. Porque não é fundamentada, a adoração não é fundamentada no que ensina a Bíblia. Começando pelo lugar de adoração, que é um lugar fake, um lugar inventado, que não tem fundamentação bíblica de maneira alguma. Voltamos lá em Colossenses, então, e o que nós encontramos no capítulo 4 de Colossenses, no versículo 3, já foi dito a respeito do mistério, né? Do mistério, e lá em Efésios ele falou do mistério que em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, portanto, risque do caderninho aquela ideia de que a igreja é Israel, e que a igreja aparece no Antigo Testamento, porque não aparece, não é Israel, não está no Antigo Testamento, e não tem nada a ver com a lei ou com o culto judaico. O culto judaico de sacrifícios e tudo mais vai voltar a acontecer quando o Senhor vier levar a igreja embora no arrebatamento, voltar a tratar com o remanescente judeu que ficará aqui nesse mundo, e aí vai ter a grande tribulação, e no final da grande tribulação esse remanescente judeu e muitos gentios também, que não se rebelaram contra o Senhor, entrarão na terra no milênio, viverão na terra no milênio. Será uma terra restaurada. Não totalmente restaurada, porque nós encontramos que na área que hoje é a Europa, por exemplo, e inclua aí também as Américas, né, será um lugar deserto, onde será raro encontrar um homem. Isso está profetizado no Antigo Testamento. E alguns outros lugares, tipo onde é hoje a Jordânia, também ficará inóspito, ficará um charco, né, um lugar que não se pode entrar, não se pode usar para nada, porque é onde habitava o povo que negou água ao povo de Israel quando eles estavam chegando vindo do deserto, negou mantimentos a eles. Então será um lugar amaldiçoado por todo o milênio. Mas mesmo durante o milênio, o culto judaico será restabelecido. Eles terão um templo, eles terão sacerdotes, eles terão levitas, eles terão dízimos, eles terão tudo aquilo que está no Antigo Testamento, voltará a existir no culto judaico durante o reino milenial de Cristo. Apenas os sacrifícios, quando eles fizerem, terão um aspecto diferente, porque no Antigo Testamento os sacrifícios eram feitos anunciando o cordeiro que iria morrer. Hoje, nós celebramos a ceia lembrando do cordeiro que morreu. Eles farão sacrifícios de animais, conforme as instruções do Antigo Testamento, da mesma maneira, como um memorial a um sacrifício já consumado na cruz do Calvário, na morte de Cristo. Agora, esse mistério, então, que Deus revelou a Paulo, o mistério da igreja, né, isso homem algum poderia entender até então, porque era uma revelação que seria dada ao apóstolo Paulo. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.